Fala galera, tudo bem? Mais uma vez aqui para falar com vocês sobre planejamento e controle da produção e hoje nós vamos falar do assunto que é importantíssimo, que é o planejamento da distribuição e isso envolve aí bastante logística também, porque a produção, né, ela não se encerra só ali dentro da fábrica, a produção ela tem que chegar até o seu cliente final e aí a logística é quem faz esse elo de ligação aí para a gente. Bom, então, quando a gente começa a falar disso, a gente começa a falar sobre o planejamento das necessidades de distribuição. Então, segundo Bartaglia, há um alinhamento muito grande entre a cadeia de abastecimento e a estratégia do negócio como um todo. Se entendermos estratégia como a busca de atividades para se diferenciar da concorrência e manter a competitividade. Portanto, desse conceito inicial, em relação à estratégia competitiva, resta determinar como a distribuição de produtos pode elevar essa competitividade. E hoje a gente vê aí, né, que na internet, tudo se na internet hoje, e muitas vezes a gente está comprando por quem pode distribuir mais rápido, ou seja, fazer o produto chegar mais rápido da nossa casa, já que o preço hoje em dia está muito próximo um do outro. Pontos positivos de uma cadeia de suprimentos bem delineada e operando em conjunto com as parcerias definidas. Então a gente vai ter aí a questão da qualidade, como aí um ponto positivo, né, ao dimensionar a cadeia de abastecimento, seus elementos componentes, é essencial determinar a responsabilidade de cada um, justamente para que a qualidade possa permear toda a cadeia de produção e, né, distribuição até o consumidor final. Outro ponto positivo aí é a velocidade. Então, em termos de dimensionamento da cadeia de distribuição, a velocidade se torna um item importantíssimo, até por conta do que eu já falei com vocês, né? A gente hoje em dia a gente quer velocidade. Velocidade, lembrando, não é pressa, tá? Tem coisas diferentes aí. Velocidade é fazer no tempo exato, né? Fazer aquilo sem ter perdas. Então, quanto mais velocidade, melhor aí na cadeia de suprimentos. Outra questão é a confiabilidade. Será que eu vou receber aquilo mesmo, né, do meu fornecedor? Será que o meu cliente vai receber também aquilo que eu estou ofertando? Então, no contexto da cadeia de distribuição, se assemelha muito à velocidade, com a diferença de que a entrega pode até demorar, desde que com o acordo do cliente. Ou seja, não vou poder entregar, mas liguei para o cliente, olha só, aconteceu isso, não, estamos de acordo. Então, você mantém aí que o produto vai chegar e, principalmente, dá uma manutenção no nível de serviço também. Outra coisa é a flexibilidade. Então, os pontos citados até aqui primam pela inflexibilidade e pelo cumprimento do que se acordou. Porém, a empresa sempre deve pensar em como se adaptar e mudar o seu processo para atender uma mudança emergencial da demanda. Então, a gente tenta fazer tudo aquilo que a gente acordou bonitinho e tal. Mas quando o cliente demanda uma coisa diferente, no meio a gente fala, olha, mudou aqui, pô, o que você pode me ajudar? A gente tem que ser flexível também, isso é um ponto positivo. E o outro aí é o custo, né? Vocês veem que a gente está falando aí de todos os pontos de desempenho aí da produção. Ao dimensionar a cadeia de abastecimento, uma organização, os custos precisam ser levados em consideração. Então, toda vez que a gente consegue um ganho, a gente melhora aí o custo. Lembrando que, óbvio, né? Tem ganhos aí que eles elevam o custo, né? Qualidade pode ser um deles. Muito bem. Componentes da cadeia de distribuição, né? Então, assim, todos aqueles elozinhos que existem na cadeia de distribuição. Lógico que quando a gente pensa em distribuição, nós estamos pensando a partir da fábrica, a partir da organização, a partir da firma, tá? Então, é do ponto para frente, não para trás do fornecedor. O fornecedor tem o planejamento da distribuição dele e eu tenho o meu para com os meus clientes. Então, né, o fabricante, né, você que está produzindo, é um ente importante na cadeia de distribuição, pois compete a ele produzir aquilo que será consumido pelo cliente, a qualidade do produto, data de produção, bem como as características particulares do produto. Então, você que está aí, você que vai produzir a coisa, você é o primeiro aí, o primeiro componente da cadeia que vai ser distribuído a partir do que você produziu para frente. Depois a gente tem aí o distribuidor, no contexto da cadeia de distribuição, como o nome sugere, o distribuidor possui um papel de destaque, né? Esse distribuidor, ele pode ser muitas vezes aí um atacadista ou diretamente para um varejista, mas é quem vai distribuir a sua produção.
Depois a gente tem aí o cliente, né? Que é o ponto final aí. Você começa na fábrica, termina no cliente. Então ele tem um papel primordial nessa esquemática da cadeia de suprimentos, assim como qualquer esquemática empresarial. São os clientes que permitem que todo o jogo empresarial exista, ao ter o desejo de consumir e adquirir os itens fabricados. Cuidem dos seus clientes. Se os seus clientes não quiserem, sua fábrica morreu. Então, a gente costuma achar que o cliente está... A gente está fazendo um favor para o cliente. Muito pelo contrário. É o cliente que está nos ajudando ali a manter toda a nossa escrita, né? Toda a nossa empresa funcionando. Tem que olhar para o cliente, tomar muito coitado, né? Vamos cuidar bem dele, que se ele parar de dar um dinheirinho para a gente, acabou o comercial da coisa. Bom, elementos de transporte e armazenagem ligados, então, à cadeia de distribuição da firma até o cliente. Então, existe o transporte, né, e Bond Sox afirmam que o cuidado com a seleção do transporte deve ser grande, pois geralmente representa cerca de 60% dos custos totais de logística. Consequentemente, quanto melhor dimensionado esse item na cadeia de distribuição, melhor será a operação como um todo. Lógico, né? O transporte é o grande elo aí de ligação, né? Que ele pega da sua firma e leva até o seu cliente. Então é importante você escolher o modo correto. Exemplo, né? Celulares. Antigamente viajava muito celular pelo transporte terrestre, né? Caminhões, né? Rodovias. E hoje eles vão de avião, justamente porque para melhorar, e é até uma questão aí também de seguro, né? Porque é uma coisa muito fácil de roubar e muito valor agregado. Outra coisa que tem que olhar é a armazenagem. Então, leve em consideração diversos aspectos das operações logísticas. E a armazenagem é tão importante porque vai depender muito do produto que você está fazendo. Né? Igual eu falei de celular agora, eu vou requerer uma armazenagem o mais segura possível. Agora, se eu for produtos perecíveis, né? Frango congelado, eu vou precisar de uma armazenagem que então seja refrigerada lá, né? Tem um frigorífico. Então, a armazenagem é importantíssima, existem vários tipos de armazém e também ela é muito responsável por consolidar cargas, desmembrar cargas, fazer transbordo e tudo mais. Então, é importante também esse elemento aí da armazenagem. Bom, elos do fluxo logístico empresarial. Então, Bertaglia, 2016, destaca que o fluxo logístico é composto por uma série de atores em uma sequência pré-estabelecida ao longo do qual cada componente deve saber o seu papel, a sua atividade, para que tudo seja alcançado. Ou seja, dependendo de onde eu estou, eu tenho que saber como eu vou receber, como eu vou passar essa bola para frente, para que o cliente seja satisfeito lá nas suas necessidades. Então, elas destacadas por Bertaglia são: primeiro, a gente tem o fornecedor, né? Então esse cara vai me entregar alguma coisa lá, então levando em consideração o fluxo logístico como um todo, agora a gente está falando só da distribuição da firma para frente. Este elo é o primeiro, é a origem dos produtos que chegarão ao cliente no final de todo o processo dessa cadeia de produção. Depois a gente tem aí a fábrica, então o fornecedor ele entrega para a fábrica e a fábrica vai fazer o quê? Vai processar isso tudo, vai transformar todos aquela matéria-prima em produtos novos, né? E daí, desse elo, ela passa para frente. Quem vem depois? Os centros de distribuição. Não necessariamente o centro de distribuição, tá? Porque existem centros de distribuições, atacadistas, varejistas e tudo mais. Mas ali um elo intermediário. E intermediários podem ser vários, como pode ser um só também. E aí é onde vai se encontrar tudo aquilo que foi fabricado e o consumidor. Ou seja, ele é o elo que une a fábrica com o cliente. E aí, como a gente já falou, né, também, né, falei agora há pouco aí, tem o cliente, que é o cara mais importante aí, que é o último elo da cadeia, que é quando você entrega, satisfaz a necessidade dele, ele paga feliz da vida aquele preço pelo valor que ele recebeu e com isso ele volta a comprar no futuro. Sucesso é ter relacionamento com o cliente. Então, se o cliente está recorrente, significa que você fez tudo direitinho dentro da distribuição. Canais de distribuição direto e indireto, conceitos e aplicações.
Então a gente tem aí o canal direto, que segundo Slack, Brandon Jones e Johnson, destacam que o canal de distribuição direto é aquele em que o produto, após sair da fabricação, vai direto para o consumidor final, não havendo a participação de intermediário nessa operação. Isso ficou muito mais claro hoje em dia com o advento da internet, porque a gente pode ver o seguinte, um monte de produto, quando a gente compra lá no site, os sites não tem o produto. Está onde? Está lá no fabricante. E aí quando a gente compra, esse site, ele intermedia para que o produto chegue. Agora, mesmo assim, você tem uma intermediação na negociação, mas você não tem uma intermediação do produto para você. Agora, canal direto seria eu ir lá dentro da fábrica e comprar diretamente com ele. Isso acontece cada vez menos e só em itens muito específicos e muitas vezes nos itens empresariais. Bom, canal indireto. E aí, Slack, Brandon, Jones e Johnson destacam que o canal de distribuição indireto é aquele que, após a saída da fabricação, o produto passa por intermediários antes de chegar ao consumidor. Caso a escolha seja pelo canal de distribuição indireto, entram em cena outros atores do processo de distribuição, os intermediários, e que, em geral, podem ser de acordo aí com Gonçalves. Podem ser agentes, que são responsáveis pela venda dos produtos e pelo fornecimento de informações relativas ao mercado, podem trabalhar exclusivamente nas atividades de venda do produto, sem, entretanto, manter estoques. Os caras só agenciam, produtor, eles fazem o mesmo papel do site. Atacadistas, responsáveis por manter estoques do produto que comercializam e encarregados de desenvolver quase todas as funções de um canal de distribuição. Depois a gente tem aí os distribuidores, podemos chamar aí também de varejistas, aqueles que se especializam em fornecer determinada gama de produto ou serviço de um fabricante e atender a determinados mercados específicos, conforme contratos entre eles e o fabricante. Bom, o uso de intermediários na distribuição física de produtos. Então a gente tem aí a definição dos serviços prestados por esses intermediários. É imprescindível determinar quais serviços o intermediário vai ou não realizar ao longo da cadeia de distribuição. Com essa determinação cuidadosa e detalhada, torna-se possível identificar quais são os responsáveis por cada tarefa, evitando ociosidade de atividades, duplicidade de responsabilidade. Outra coisa, processamento de vendas por intermediários. Então, quando o intermediário realiza atividades que normalmente seriam de responsabilidade da empresa, isso aumenta a abrangência de prestação de serviço, né? Isso melhora o serviço, né? Pois, teoricamente, o intermediário passa a estabelecer um contato direto com o consumidor. É ruim. Se ele fizer tratar mal o seu consumidor não deixa de comprar do intermediário, ele deixa de comprar o seu produto. Temos que ter bastante cuidado nisso aí para a gente não perder cliente por conta de intermediário. Custos ao longo da cadeia logística. Falar de custo é ruim, né? Gastar dinheiro, mas é importante a gente conhecer. Então, determinar o custo da operação de entrega é quase tão importante quanto determinar o custo de fabricação dos itens. Acima de tudo, o objetivo deve ser manter esses índices baixos a fim de elevar a competitividade da empresa, mas sem, com isso, perder qualidade ou rapidez na distribuição. Assim, não se deve primar apenas por preço e esquecer de atender bem e proporcionar uma boa experiência do pós-compra ao cliente. Então, custos logísticos. A gente tem aí custos com estoque e armazenagem. Terrível. Eles variam muito de negócio para negócio, mas é imprescindível uma organização que funcione sem custo, com estoque, mas é impensável. Por quê? Porque os estoques eles servem como amortecedores da demanda. Alta demanda, baixa demanda, alta demanda. Se você não tiver estoque ali, baixa demanda, né? Você está lá produzindo só para aquela baixa demanda, dá uma demanda alta, você não tem como atender. Então o estoque trabalha como amortecedor. Por isso é um custo grande, mas é importante de ter. Outra questão aí é a embalagem. Fundamental não apenas para efeitos estéticos e de marketing, mas também porque o acondicionamento correto dos itens evita acidentes e defeitos nas mercadorias, além de melhorar a manuseabilidade desses itens. A embalagem é melhor investir numa embalagem boa, principalmente de transporte, para que o produto fique variado, porque senão você vai estar começando a afetar a qualidade e talvez também o nível de serviço. Prometi o cliente, chegou lá,
todo avacalhado o produto, porque eu não tomei conta da embalagem e aí dancei, né? Vai voltar e provavelmente o cliente vai pedir reembolso e acabou. Outra coisa são aí a questão dos transportes. Nós já falamos disso anteriormente, né? Diz respeito ao custo mais tratado e mais cuidado pelas empresas, tendo em vista seu impacto no custo total das operações. Outra questão, operações de distribuição. Então, existe uma forma global de entender o custo logístico, que é o custo para manter um sistema logístico em pleno funcionamento. Muitos detalhes envolvem essa operação, entre eles os gastos operacionais, que devem ser considerados como local, mão de obra, veículos, equipamentos de carga, descarga e tudo mais. Só para mim não perder, deixa aqui, você que está me assistindo agora, dá uma olhadinha no canal, que tem também lá aulas lá prontas sobre logística. Aqui você sabe tudo 0800, que você vai poder estar acompanhando, vai poder estar olhando lá, entendendo um pouco mais sobre a parte logística, tá? Tem uma lá, tem uma série lá só sobre logística mesmo. Coisa, custo humano, né? Muito importante na logística, o que sempre deve ser planejado com cautela é o gasto da mão de obra, pois também faz parte de gastos que formam os custos logísticos. Bom, eu estou falando aqui do Espírito Santo, né, aqui do Brasil, né, por que você está falando assim? Eu posso estar falando para o mundo inteiro. Aqui, né, a gente vê que a parte logística é forte e está carecendo do custo humano, do ser humano ali. Nós estamos com pouco recursos humanos especializados em logística, né, para você ver como é que isso está tão em voga, tá? Que você que quer trabalhar com logística, ó, talvez aqui é o estado para você procurar, tá? Espírito Santo, Brasil. De serviço logístico, pô, estou falando nível de serviço, nível de serviço, nível de serviço, e não falei de nível de serviço, mas agora eu falo para você aí. De acordo com o Silva 2008, pesquisas recomendam que um dos indicadores mais significativos para as empresas são o nível de serviço aos clientes. O nível de serviço deve ser mensurado em função das expectativas dos clientes e de suas necessidades, sempre observando os custos envolvidos. Os níveis de serviços básicos podem ser classificados em 3 patamares. São eles: disponibilidade, relativo ao estoque, capacidade de entrega, ou seja, o cliente comprou, falei que vou entregar o que tem no estoque, então, e eu posso entregar porque o meu transporte funciona. Tem a questão do desempenho operacional, relativo à pontualidade, flexibilidade operacional e reversão de falhas, porque falhas acontecem, infelizmente. E confiabilidade, fazer o combinado com o cliente. Gente, você tem que entender o seguinte, o cliente, ele aceita bem o atraso, aceita bem, né, alguma coisa, fugiu do que ele queria. Só que ele quer ser avisado, ele não quer ser avisado 10 dias depois que aconteceu, ele quer ser avisado imediatamente que vai atrasar, ele quer se preparar, você tem que dar possibilidade para ele dele encerrar a compra ali. Você está louco, professor? O cara vai, né, tem. Provavelmente ele não vai encerrar a compra e vai falar, pô, os caras são sérios, os caras avisam, os caras não estão brincando comigo, eles não estão me tratando igual criança. A gente não gosta de ser tratado igual criança. Então, toda vez que acontecer alguma coisa aí na firma de vocês, avise o cliente. O cliente ele tem que saber o que está acontecendo com o produto que ele comprou. Redução dos custos logísticos. É possível? Sim, é possível. Cada vez mais a gente está inventando coisa aí. Então, existe uma série de vetores que devem ser levados em consideração no pensamento de redução de custos globais da logística. Então, ó, tem a questão do transporte. Este custo é gerado quando existe a necessidade de transportar os itens para chegar ao cliente, uma etapa vital do fluxo logístico, e o que mais gera custo, pois envolve veículos, combustível, motorista e cargas e descargas. E aí a gente está usando hoje drone, caminhão elétrico, um monte de coisa, tudo para poder baratear. No primeiro momento você pode ter lá um empenho muito grande, né? Você põe muita grana, mas ao longo do caminho você só vai ganhando com tudo isso aí que está sendo inventado. Outra coisa é a armazenagem. Custo é gerado quando existe a necessidade de unitizar uma quantidade de produtos armazenados em uma região para depois distribuir. Essa armazenagem pode ocorrer no ponto de geração fábrica ou no ponto de consumo cliente, mas vai exigir custo com espaço e movimentação. E aí é aquela história, produção puxada. Toda vez que você conseguir operar em produção puxada, que é o quê? Alguém pagou e você vai fazer. É o bolo de noiva. Quando você pega lá, a pessoa te paga o bolo, você vai produzir o bolo a partir do zero, é aí que você vai
nos seus fornecedores, vai tudo, produz o bolo e entrega. Você não tem estoque, não tem armazenagem. Né? O contrário é o quê? É empurrada. É fazer o bolo de padaria. Eu faço o bolo e coloco lá e rezo para alguém comprar. Tá? Então tem que tomar um cuidado danado aí com a armazenagem. Movimentação. Este custo é gerado quando se tem movimentação de um produto em área de armazenagem e em área de carga e descarga. Envolve gasto com equipamentos e movimentação de mão de obra também. Né? Então tem vários softwares aí hoje em dia, quando chega no centro de distribuição, já te diz onde colocar, justamente para você não ficar movimentando, às vezes, internamente daqui para ele. Não, ele já vai ele organizar. É bom demais quando se encontra um lugar assim. Questão dos estoques, custo ao contrário da armazenagem, diz respeito ao produto propriamente dito que está parado em uma área de armazenagem. Quanto mais produto parado, maior é o custo de estoque com a empresa. Por quê? Você já pagou os produtos, vocês estão lá parados, está deixando de ganhar lá aquela Coca-Cola na poupança, de repente, se esse dinheiro estivesse lá e não no estoque. Mas estoque é necessário. Outra redução de custo logístico é compras. Este custo se dá com a equipe de venda, com escritórios e com compras propriamente dita dos itens que serão manufaturados e vendidos. Tem também o processamento de pedidos, outra grande área da logística. É o custo que envolve o processo de pedido de compra ao fornecedor. Envolve todas as etapas desse processo, desde a cotação até a efetivação do pedido de compras. Ah, só um detalhe sobre o processamento de pedido. Você já viu isso acontecendo. Quando você compra na internet, como é que chegou o e-mail? Ah, seu pedido foi recebido. Seu pedido foi enviado para aprovação do cartão de crédito. O serviço voltou. Ah, agora sim, pagamento autorizado. Seu produto está indo para expedição. Aquilo ali é o processamento de pedido. E serviços ao cliente. Tudo que envolve o cliente sem ser a venda propriamente dita inclui custo de assistência técnica prestado ao cliente, serviço de pós-venda e até mesmo o serviço de atendimento do cliente em dependências físicas. Tudo que a gente faz para o cliente se sentir bem, poder fazer suas compras e, principalmente, voltar para comprar mais, porque a gente gosta de vender, a gente vive disso. E espero que você aí, que está me vendo, né, consuma as outras aulas lá. Professor, mas você está vendendo as aulas? Não, na verdade eu estou. Eu estou trocando essas aulas, né, que toda vez não troca, né? Estou trocando essas aulas pela sua prosperidade. Eu quero que vocês com essas aulas ganhem mais competência e possam alcançar os voos que vocês querem. Bom, fica aqui o meu abraço, meu até logo. Garganta falhou no momento certinho. E fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.